Desejo a você tudo aquilo que é necessário para que você faça a vontade de Deus. E isso significa o poder do Espírito que renova e que ilumina a sua história. Que neste momento o Senhor possa dar ao seu coração a certeza de que a vida é um dom de Deus que restaura em nós a imagem e semelhança de Jesus. O evangelho de hoje que nós vamos meditar é tirado do evangelista Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram então: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se assentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nosso favor, restaure em nós a imagem e semelhança de Jesus. Estamos diante de um texto que relata o milagre de Jesus, a multiplicação dos pães. E vejamos que este texto também nos recorda este zelo, esta compaixão que Jesus tem pela multidão. Por quê? Porque aquela multidão já estava com ele há 3 dias e ele não queria despedir essa multidão sem primeiro alimentá-la também fisicamente. Já que Jesus já havia alimentando aquela multidão por 3 dias com a força da palavra, a palavra que ilumina, que restaura, que santifica, que cura as feridas da alma, que cura das doenças espirituais, mas o homem também precisa do alimento físico. Então, Jesus pergunta como poderia saciar, aliás, pergunta quantos pães tendes? E os discípulos então respondem 7. Lembremos que o número 7 na Sagrada Escritura é sempre muito significativo. Lembra os 7 sacramentos, os 7 pecados capitais, os 7 dons do Espírito. E para recordarmos que a partir daqueles 7 pães, Jesus alimenta cerca de 4.000 homens. E também começa a multiplicação pela oração de agradecimento ao Pai. Veja que Jesus dá graças ao Pai pelos 7 pães, pelos peixinhos que estão ali à disposição para alimentar aquelas pessoas. Que Deus possa nos ajudar a nos alimentar dos sacramentos da igreja, nos alimentar da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E que ao nos alimentar desta palavra e destes sacramentos, nós sejamos curados de todas as nossas doenças, de todos aqueles pecados que nos tira, nos separa de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos fortaleça e nos coloque na perseverança de alimentar-nos do pão da vida, alimentar-nos da palavra de vida eterna e deixar-nos guiar pela vida fraterna, a vida de amor ao próximo. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Muita saúde e paz para você.